perfeita. Quando Cristo ensinou no Sermão do Monte as palavras dele para aquela multidão e hoje chegou até os nossos ouvidos, a porta continua sendo estreita e a porta continua sendo perfeita. Então todas as vezes que nós ouvimos as palavras do Senhor, quando abrimos as Santas Escrituras e lemos a palavra do Pai, o Pai vai dizer, a porta continua estreita, a porta continua apertadinha. Então eu não posso fazer com que a minha palavra se adequade à sua vida para que você passe pela porta. Eu tenho que me adequar, nós temos que nos adequar à palavra do Pai para passarmos por essa porta que ela continua estreita. Essa porta foi aberta desde a fundação do mundo porque um cordeiro ele foi imolado para que nós hoje tivéssemos acesso às Santas Escrituras. A porta do Senhor, ela nos conduz à salvação. E o Sermão do Monte foi passando de geração em geração há mais de 1000 anos. E olha quem está aqui, nós, ouvindo o Sermão do Monte que Jesus deu para os 12 lá atrás e para tantos outros irmãos que hoje não estão mais conosco, já estão na glória. Porque a palavra do Senhor, ela não muda, ela é imutável. E a porta, ela continua apertadinha. E o Senhor fala na palavra dele: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos não querem ouvir o que a palavra do nosso Cristo diz, que a porta é apertada, é estreita, o caminho é estreito, a porta é apertadinha. Muitos não querem ouvir, não querem fazer a vontade do Senhor, não querem se posicionar para sentar aos pés do Cordeiro, para ouvir a palavra do nosso Cristo e entender que para poder passar por essa porta que é estreita e apertada, temos que ter mudança de vida. Meu Deus. Nós temos que andar conforme a vontade de Cristo, não conforme a vontade do mundo, que é uma porta larga. E muitos são os que passam por essa porta. Por quê? Porque missionários, eles querem passar por essa porta porque eles não ouvem o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito, essa noite, está falando comigo, está falando conosco. Se esforça para passar por essa porta que é estreita. Você tem que largar as bagagens que você caminhava com ela no mundo. Você tem que deixar para trás. Porque se você acha que você vai passar pela porta que é estreita, carregando uma bagagem que não vai passar na porta, você vai ficar do lado de fora. Então nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela continua a mesma. E hoje o Senhor fala comigo e com você nesse momento que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Para passar por essa porta que te conduz à vida, você tem que se adequar ao tamanho da porta. É estreita. Meu Deus. Você não pode trazer para a presença do Senhor e querer adentrar essa porta as coisas que te fazem, que te impedem de você chegar até a presença do Pai, achando que você vai conseguir adentrar por essa porta, porque você não vai, eu não vou, assim diz o Senhor. Meu Deus. Cristo, ele é perfeito no seu trabalhar. Ele é perfeito porque Ele diz que para nós passarmos por essa porta, nós temos que fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é boa, é perfeita e agradável. Eu quero passar pela porta, eu vou fazer a vontade do meu Pai. Se o meu Pai diz que a porta, que é um mundo, que é larga, e tem muitos que vão passar por ela, porque eu vou estar dando ouvido ao mundo e esquecendo de dar ouvido à palavra do meu Pai, que diz que eu tenho que ter mudanças de vida, eu tenho que ter um posicionamento se eu quiser passar para o outro lado, para ver a face daquele que me deu a vida. Então o Senhor fala para mim e para você essa noite: se adequa à minha vontade, faz a minha vontade. Pega aquela bagagem que tu carrega nas costas, que tu carrega no teu dia a dia, aquelas incertezas, aquelas inseguranças que não vão te deixar passar pela porta que é estreita. Deixa e vem como estás, mas não permaneça como está, assim diz o Senhor. Para passar por essa porta que é estreita, apertadinha, nós temos que fazer a vontade daquele que tem todo o poder, daquele que deslocou a nossa vida para que está dentro aqui hoje nesse lugar, para dizer para cada um de nós: muda a tua maneira de pensar, muda a tua maneira de agir, muda a tua maneira de enxergar as coisas que tu acha que está certa diante de ti, mas não está, assim diz o Senhor. Tem coisas que nós olhamos diante de nós, que aos nossos olhos é perfeito, está tudo bem, está tudo certo, você aqui vai conseguir entrar pela porta. Engano. É engano. A porta é estreita, o Senhor tem vontades para se cumprir na minha e na tua vida, e não é a vontade do mundo. A vontade do mundo é que você e eu vá para o inferno. A vontade do mundo é que a gente vai entrar e fazer a vontade do Senhor de qualquer forma.
ele não sabia que ele estava preso dentro das próprias vontades dele, achando que estava levantando as mãos, adorando a Deus e estava fazendo tudo certo. É engano. Precisamos tirar de dentro de nós tudo aquilo que não louva, que não bendiz, não exalta o Senhor. Precisamos ter um posicionamento diante daquele que diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se você não entender que eu estou aqui contigo falando essa noite que eu sou a porta, não mudar a tua maneira de viver, você vai viver frustrado, achando que vai estar na minha presença e não vai naquele grande dia, porque muitos chegarão diante dele e dirão: Senhor, Senhor, deixa-nos entrar a porta. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque você não teve um posicionamento diante de mim quando eu estive naquele lugar. Falei com você: se posicione na minha presença. Mude a vida que você acha que está sendo de acordo com a tua vontade, mas está contrária à minha vontade, assim diz o Senhor. Meu Deus. Esse é o Cristo que marca o encontro. Hoje é noite de milagre. Porque a profecia, a palavra, ela não muda, ela é única. É uma espada de dois gumes. E o Senhor fala na palavra dele mais uma vez que a porta é estreita e ainda está aberta. A porta ainda está aberta. Nós ainda temos livre acesso a essa porta. Nós temos o livre acesso para chegarmos diante de Jesus Cristo e falar: eis-me aqui, Pai. Muda a minha vida. Transforma a minha vida. Tira tudo aquilo que está me paralisando de ter um posicionamento diante de Ti, para que eu possa adentrar as portas e encontrar contigo do outro lado e herdar a coroa da vida, que a melhor presença na vida da gente é o Senhor. O Senhor, Ele é certo na palavra dele, não existe erro. Errados somos nós quando não nos posicionamos diante da palavra dele, não queremos uma mudança de vida, uma mudança de mente. Precisamos ouvir e entender que para passar por essa porta temos que deixar as coisas que não louvam, não agradam ao Pai lá atrás. Deixar do lado de fora da porta, porque a porta é perfeita. Nada imperfeito vai passar por essa porta. Nada imperfeito vai adentrar a essa porta, assim diz o Senhor. Mudança de vida quero eu no meio do meu povo. Porque o meu povo tem ouvidos, mas não ouve a minha palavra. Tem boca, mas fala de mim do coração. De fora da boca para fora, mas o coração está longe de mim. Precisamos entender que a palavra do Senhor é martelo que esmiuça a pele. E hoje Ele está aqui no mais profundo do meu coração e do teu coração, esmiuçando, para ver o que é que tem dentro de cada um de nós. E traz a nossa mente a existência daquilo que está agradando a Ele, aquilo que não está agradando. Porque Ele diz na sua palavra que Ele não despede ninguém de mãos vazias. Hoje saímos daqui levando aquilo que viemos receber do Pai. Porque Ele é aquele que faz a ferida sim. Ele mesmo cura porque Ele tem um bálsamo. Ele tem um bálsamo de Gileade. E quando Ele fere não é para matar, Ele fere é para curar. Porque Ele fez filhos perfeitos. Sim, nós somos perfeitos diante de Cristo. Mas o pecado ainda nos faz separação dEle. Mas todos os dias Ele está falando: se adequa à minha vontade. Se posicione diante da minha palavra. Pare de me louvar só de lábios, me louve de coração. Entenda que eu estou nesse lugar essa noite falando com cada um de vocês. Para dizer que eu sou Deus que trago vida onde não há vida, assim diz o Senhor. Ele é Deus, o Deus do impossível, que falou com Moisés lá no meio do deserto por meio de uma sarça ardente. E Moisés perguntou: quem eu vou dizer que tu és, Senhor? Jesus falou para ele: diga que o eu sou te enviou. E hoje o eu sou fala conosco neste lugar para dizer: eu te fiz para que você vai ter fruto. Fruto. Porque não foram vocês que me escolheram, assim diz o Senhor. Foi eu que escolhi cada um de vocês que está nesse lugar. Eu escolhi para que se adeque à minha vontade, que passe pela porta estreita, que faça a minha vontade, que ande no meu caminho, que abra a mão de si próprio para servir tão somente a mim. Deixa os outros deuses lá fora. Esse é o Deus que fala com cada um de nós nesse momento. Orei, falei, conversei com Cristo e o Senhor fale sobre a porta. Fale sobre a porta. Pastora, foi uma guerra comigo em casa. Fale sobre a porta. Eu falei: Senhor, mas hoje é dia assim, Senhor. Fale sobre a porta. Eu falei: amém, Senhor. O que me importa é obedecer a teus homens. Não desmerecendo a pessoa das pastoras. Mas que a palavra de Deus, ela tem um propósito. Ela não chega de qualquer forma. Ela chega para transformar. Ela chega para mudar.
Tem um lugar de gozo, igreja. Tem um lugar de alegria. Tem um lugar onde não vai entrar traça, não vai entrar ferrugem, não vai entrar ladrão. Tem um lugar de alegria esperando por cada um de nós. Mas o que nós estamos fazendo para adentrar por esse lugar? Nós estamos nos adequando ao tamanho da porta ou nós estamos querendo fazer a vontade da porta larga que está conduzindo a muitos à perdição? O que nós queremos fazer da nossa vida como filhos de Deus? Filhos ao qual o Pai pagou um alto preço, e não foi por coisa pequena, não foi por ouro, nem por prata, nem por qualquer outra coisa corruptível, foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E o Pai, quando o homem, ele marca um encontro para dizer aquilo que ele quer dizer ao coração dos filhos deles reunidos em um só lugar. Não importa a quantidade, o importa do Senhor diz: se houver 2 ou 3 em meu nome reunido, ali eu estou. E o Senhor está aqui nesse lugar, porque quando eu subi nesse altar eu senti a presença do Senhor muito forte. O Senhor está nesse lugar. O Senhor vive e reina nesse lugar. Porque aqui tem pessoas que fazem a vontade dEle. Tem pessoas que se adequaram à porta. Tem pessoas que ouvem e que atendem o chamado do Pai. Não importa o que esteja passando. Diz: eis-me aqui o Senhor, e está aqui para louvar e glorificar o nome do Pai. O Senhor fala: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, e poucos são que a encontrem. O Senhor está dizendo que são pouquíssimos que vão encontrar essa porta. E aí, quando a trombeta tocar, Jesus chamar a noiva, qual a porta está te esperando e qual a porta está me esperando para que a gente passe? São poucos que vão adentrar por essa porta, igreja, poucos. Porque se não fosse assim, o Senhor não teria dito aqui na palavra dele: são poucos que vão entrar por essa porta. Eu quero, pela misericórdia de Cristo, entrar por essa porta. E eu quero também que todos os meus irmãos que estão aqui nos 4 cantos do mundo sejam esse povo que adentre a porta que é estreita e apertada. Que a gente não se desvie da vontade do Pai. Que fala comigo, fala com você essa noite: se esforce para adentrar por essa porta. Se esforce para pelejar, para lutar, para guerrear com as armas que eu já te dei, porque elas não são carnais, elas são espirituais, elas são poderosas em Cristo para destruir com as fortalezas do inferno. A palavra do Senhor ela é espada, igreja. Ela é caminho que está conduzindo a mim e a você essa noite para caminharmos pela porta que é estreita. E quando nós chegarmos lá e atravessarmos essa porta estreita, estaremos do lado direito do nosso Pai. Ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. Vinde para o reino que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e tu me deu de comer. Eu tive sede e tu me deste de beber. Eu estive nu e tu me vestiste. Eu estava preso e tu foi me visitar. Vem, vem, porque quando estava naquele lugar eu falei contigo naquela noite, naquele momento eu tinha um encontro marcado contigo. Lá tu estava me ouvindo, lá tu ouviu a minha palavra, lá tu acatou o que eu disse e lá tu fez de tudo, se esforçou para adentrar pela porta que hoje tu estás aqui diante de mim. Assim diz o nosso Deus. O que queremos ouvir naquele grande dia? Da boca de quem vamos ouvir? Porque nós sabemos, igreja, que muito aí fora não é pregado sobre o inferno, mas o inferno é real. O inferno é real. O inferno é real. E a porta larga, que muitos são que estão sendo conduzidos até ela, esses vão passar por essa porta larga e vão dar de cara no lugar de tormento, aonde o verme não morre, aonde o fogo é incessantemente ardente. Essa é a porta larga que está conduzindo muitos aí fora. Mas por quê? Porque não querem um posicionamento diante de Cristo. E onde estamos nós, eu e você, que não estamos lá fora, falando sobre a porta estreita e a porta larga? Se hoje, quando nós passarmos por essa porta, não perca a oportunidade. Dê de graça aquilo que eu e você recebeu de graça. Dê de graça, fale sobre Jesus Cristo, fale sobre o Cristo crucificado, fale sobre a cruz, fale sobre o Calvário, fale sobre salvação e fale sobre perdição. Fale que vida só há em Jesus Cristo e fora dele não existe vida. Esse é o Cristo que fala conosco nessa noite. Vinde como está, mas não permaneça como está.
estreita, assim diz o Senhor. Não sei, não conheço a vida de nenhum dos irmãos, como os irmãos não conhecem a minha vida, mas tem o Espírito Santo que conhece. E Ele sonda e prescruta o coração. Ele faz de tudo para chamar a atenção da igreja, dos filhos ao qual Ele pagou um grande preço. Porque não haverá desculpa quando chegarmos diante do Pai. Não haverá desculpa. Pai, eu não ouvi falar do meu nome, você ouviu. Pai, eu não sabia que eu tinha que deixar as bagagens do passado, a vida mundana lá fora. Eu achava que eu não ouvi. Ouviu. Você ouviu, porque eu não trago ninguém para a minha presença para deixar enganado. Assim diz o Senhor. Quando chegamos diante da face do nosso Pai, o amor dele nos constrange. A presença nos constrange. E o Senhor vai renovando a nossa vida, tirando as vestes sujas, tirando as impurezas, tirando o que achávamos que é certo e na presença de Deus é errado. E o Senhor vai nos renovando. E todas as vezes que chegamos diante da presença, nos posicionamos diante dessa porta, a porta vai se abrindo, se abrindo, se abrindo, mas não da nossa maneira, da maneira dele. Porque a porta representa o Filho de Deus, Jesus Cristo. E para entrar por essa porta tem que fazer a vontade de Cristo, assim diz o Senhor. É a vontade dele, não queira fazer a minha vontade. Eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade dele. Só Deus sabe o quanto eu cheguei aqui. Eu falei quando o pastor Daniel falou sobre o convite que as pastoras me deram. Só Deus sabe. Meu Deus. Porque eu falei, Pai, eu nunca fui lá. Meu Deus. E quando eu chego lá, Pai, o Senhor vai falar que é sobre a porta, Pai, mas lá já tem pastora para ensinar a igreja. As pastoras ensinam. Não é questão das pastoras não ensinar, mas é porque a palavra é assim. Ela vai e vai. Não importa, ela vai. Ela só quer ser ouvida e obedecida. É isso que a palavra faz. Então o Pai, ele não deixa filho nenhum da maneira que chegou na presença dele. Ele transforma, ele muda, ele restaura. Ele tira o velho para colocar o novo. E para fazer isso, para que convencer eu e você do pecado, do juízo e de uma justiça que virá sobre a terra, só o Espírito Santo. Quem você tem chamado para te ajudar a passar por essa porta estreita? É a voz do Espírito Santo ou a tua própria voz? A voz da tua consciência que acha que está certo e você está fazendo o que é errado? Meu Deus. Deus poderoso. E aí? O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos ouvindo? Qual a voz que estamos sendo conduzidos? É a voz da nossa sabedoria que é falha? Ou a voz da sabedoria do Espírito Santo? Temos que compreender e entender que a porta continua estreita. A porta continua estreita. E o caminho é apertado. O caminho que leva a vida é apertado. Você e eu vamos nos despojar da velha criatura para poder caminhar por esse caminho que é estreito e apertado para fazer a vontade de Jesus Cristo? Ou vamos caminhar por esse caminho estreito carregando as nossas mazelas, achando que estamos agradando ao Senhor da glória? Não foi nós que escolheu Jesus Cristo. Quando eu entreguei minha vida para o Senhor, meu Cristo, Ele começou a trabalhar na minha vida. Ele me mudou de estado. Ele criou uma situação na minha vida pessoal. O pai do meu filho morreu assassinado. Não sei porque eu estou falando, mas eu estou falando. O pai do meu filho, que hoje tem 25 anos, morreu assassinado. Jesus mudou a minha vida. Eu fiquei sem chão, mas eu não sabia que existia Jesus, pastora. Eu não sabia, eu não conhecia o Cristo. Eu não conhecia o meu Criador. Fiquei mãe solteira, com um filho de 2 anos. Voltei para a casa dos meus pais. E lá o Senhor começou a reviravolta na minha vida. Lá o Senhor me levou para o Rio, morava em São Paulo. De lá o Senhor me levou para o Rio de Janeiro.
Eu sofri muito, muito, mas foi por um grande propósito. E hoje eu entendo que foi por algo nobre, foi por algo que não é. Por mais que eu procure palavras, eu não vou conseguir, porque foi por Jesus Cristo. Não existe palavras que contemplem o nosso Cristo, porque Ele é acima de todas as coisas. E lá o Senhor transformou a minha vida. Hoje, meu esposo, encontrei ele como um amigo em comum de umas colegas. E lá o Senhor Jesus Cristo foi se apresentando a mim através da vida dele. E lá o Senhor começou a trabalhar na minha vida, começou a me apertar, começou a tirar de mim aquilo que não louvava e agradecer o nome dele. Lá o Senhor foi tirando as vestes do mundo e colocando vestes de santidade. E ali, num belo dia, ele fez o convite para ir para a casa do Senhor. Eu falava, eu vou, só para agradar ele. Mas só que eu não sabia que lá na frente tinha uma mesa posta me esperando para sentar. Eu não sabia que tinha um Rei da Glória que deu a vida pela minha vida. E naquele lugar, indo com ele um dia, indo com ele 2 dias, e eu falava, o que eu estou fazendo nesse lugar? Esse povo é tudo doido, esse povo só grita. Eu entrava na casa do Senhor dessa forma, pastora. Mas o Senhor me perdoou porque eu era cega. Eu não conhecia o Deus que traz luz às vistas. E naquele lugar, o Senhor me levou. Ele me chamou. Ele me escolheu. Como Ele escolheu cada um de nós que está aqui nesse lugar. Não fui eu que escolhi ele porque eu achava que a igreja é um lugar de gente doida. E olha o dia que eu estou aqui doida, apaixonada, louca por Jesus. Não largo Jesus por nada. Não deixo Jesus por nada. E falo pro meu esposo hoje, você não é o grande amor da minha vida. O grande amor da minha vida se chama Jesus. Sou grata a Ele pela minha família, mas o meu Jesus é tudo para mim. Então Ele me tirou do mundo. Nenhum de nós aqui foi por livre e espontânea vontade para Cristo. Então não temos que ficar na presença do Senhor da mesma forma que estávamos lá fora. Temos que ter mudança de vida, igreja. Temos que ter mudança de vida. Mudança para poder entrar e abraçá-lo. Para adentrar por essas portas que já foram preparadas para nós. E um banquete está sendo servido aqui. Ele é Pai. Ele exorta todo aquele que Ele ama. Ele é Pai. Se nós não aceitarmos a exortação do Pai, nós não somos filhos, nós somos bastardos. E quando saímos da presença daquele que tem todo o poder, com a alma lavada, porque a palavra é água, ela lava, ela tira as impurezas, ela purifica e ela tira o que é imundo para colocar o que é santo. E o Senhor renovou a minha vida, transformou, me deu uma vida nova, restituiu a minha família, me deu 2 filhos. O meu mais velho casou agora, 25 anos. O meu mais novo vai fazer 15. Mas eu tive que me posicionar diante do Pai. Eu tive que me posicionar. Eu tive que dizer, eis-me aqui, Pai. Faz de mim aquilo que apraz ao teu coração. Tira de mim aquilo que não louva, não bendiz o teu nome. Tira aquilo que me faz ser pesada, que me impede de caminhar até a direção dessa porta que tu disse para mim que é estreita. Tira e me faz passar por essa porta para que eu veja o grande amor da minha vida, que é o Senhor. E Ele fez isso. Ele fez comigo, Ele fez com cada um de nós que estamos sentados aqui nesse lugar. Foi assim que Ele fez. E Ele, como Pai, essa noite já começou a falar através da boca das pastoras, através do pastor Daniel as canções, de posicionamento. É tempo de posicionamento, igreja. É tempo de nos posicionarmos diante de Cristo sem dúvida, sem incerteza e entender que Ele vai voltar. Aleluia, Deus. E muitos não vão ouvir o soar da trombeta. Muitos que não quiseram se adequar a essa porta, ao tamanho dessa porta, não vão ouvir o chamado do Senhor. E aqueles que se adequaram à porta, que não vai mudar para que eu e você entre, ouvirão o chamado do Cristo vivo. E muitos ficarão. Infelizmente vão ficar. Porque não quiseram, não atentaram. Foram à casa do Senhor, mas não quiseram obedecer a sua santa palavra que diz, tenha mudança de vida. Tenha mudança de vida. Porque se você não mudar a forma que você vive, que te agrada, você não
não vai ver a minha face, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Não adianta nos enganarmos. Não adianta. Cristo é santo, a porta é santa, é larga e é estreita e é perfeita. Essa é a porta que vai conduzir a mim e a você até um lugar de alegria que é o céu. E depois do céu, quando entrarmos lá, vai ter as bodas do Cordeiro, novo céu e nova terra, tudo feito para que aqueles que se adequaram à porta, entraram pela porta, venham usufruir de tudo novo. Mas o que estamos fazendo na nossa vida, igreja? O que estamos fazendo na nossa vida? Para onde vamos? Se só Jesus Cristo tem palavra de vida eterna. Não existe outra palavra, não existe outro caminho, não existe outra maneira de viver. Só existe a maneira de Jesus Cristo, que é perfeita. Somos imperfeitos, mas o que é perfeito escolheu nós para estarmos com Ele, porque a perfeição dele deixa tudo perfeito em nós. Essa é a palavra dele. Isso é o que ele fala conosco. Isso é o que ele fala. Entende bom ânimo. Entende bom ânimo. O Senhor é contigo. Em todas as tuas lutas, assim diz o Senhor. Ele é aquele que te segura pela tua mão e te diz: ó, não temas, filha, porque eu sou contigo. Aquilo que é impossível para ti, filha minha, assim diz o Senhor, eu farei. E num determinado tempo, assim diz o Senhor, tudo aquilo que tu colocou diante de mim, que tu acha que é impossível, eu sou o Deus que tem a porta, a chave. E no tempo certo eu vou abrir essa porta que tu me pedes, assim diz o teu Pai. Eu sou o teu sustento. Eu sou aquele que te guarda na direita, na esquerda, por frente e por trás. Não te importa o que possa te fazer o homem. Eu, Deus, te digo para ti nessa noite, sou teu escudo e fortaleza. Socorro bem presente em meio à tribulação. Ainda que o mar esteja revolto, filha minha, ande sobre as águas. Ainda que tudo esteja desmoronando ao teu redor, porque o teu adversário ruge como um leão, procurando uma brecha a qual ele possa te tragar. Mas eu, Deus, falo contigo neste lugar, para dizer que tu és minha, do ventre eu te escolhi e tenho algo profundo na tua vida. Um mistério eu, Deus, tenho contigo, assim diz o teu Pai. Quando tu deita, eu sei. Quando tu não tem voz para falar, eu sei. E cada lágrima que tu corre pelo teu rosto, eu sei o que te diz, assim diz o Senhor. Não temas. Caminha. Caminha. Se esforce. Porque eu sou a tua alegria, assim diz o Senhor. Perfeição é o meu nome. Tira o que é velho. Tira o que é velho. Tira o que é velho. Que eu, Deus, vou colocar um novo na tua vida. O renovo tenho eu para ti, assim diz o teu Pai. Porque eu sou aquele que te sustenta dia após dia. Na tua dor, na tua angústia, na tua aflição, meu Deus, não estou ali. Estou ouvindo, porque os meus ouvidos estão abertos a tudo que tu fala comigo naquele lugar, assim diz o teu Pai. As minhas mãos, filhas, estão estendidas para te abençoar, porque eu sou Deus que abençoa sem medida. Porque tu conheces a minha palavra, mulher, assim diz o teu Pai. Elas te perseguem, as minhas bênçãos. Elas te perseguem. Deleite na minha presença. E só descanse o teu coração, mulher, porque eu vou fazer. O que tu pedes, eu vou fazer. No tempo certo, na hora oportuna, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Que te conhece. Eu sei do teu deitar e do teu levantar. E antes, filha, que a palavra chegasse até a tua boca, eu, Deus, já sabia o que tu ia falar. Sou a tua salvação. Assim diz o teu Senhor. Louvado seja o nome do nosso Pai. Aleluia. Exaltado seja o nome do nosso Senhor. Cristo é poderoso. E os planos dele são maiores que os nossos. Os caminhos mais altos que os nossos. E como Pai, eu creio, e eu sei que a igreja crê, que quem entrou por essa porta está levando o seu milagre. Eu peço que